Olá, meus queridos, eu sou a coach palestrante Shirley Morata e estou aqui mais uma vez para esse projeto Construa Emoções Prósperas, este projeto idealizado por mim para falar com você que você deve sim ter carinho por todas as suas emoções. Todas as emoções são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Às vezes a gente fica naquela de achar que sentir tristeza, sentir raiva, sentir medo são emoções negativas e a gente não percebe o quanto elas são importantes para a nossa vida. Porque se a gente não tivesse essas emoções, a gente não se transformaria. Então, estou falando agora nesses vídeos atuais, os mais recentes, falando sobre a emoção do medo. E já falei em vídeos anteriores o quanto o medo ele nos preserva, porque se não tivéssemos medos, a gente normalmente, ou provavelmente, nós estaríamos extintos, Uma raça extinta porque não tem medo, iria se arriscar. Então, ele é uma emoção típica dos seres vivos. Os bebês têm medo, os animais têm medo e você tem medo e eu tenho medo. E eu falei no meu vídeo mais recente, falei sobre fobias. E aí surgiram várias dúvidas dentro do meu grupo Construa by Shirley Morata e também algumas pessoas postaram para mim na minha linha de transmissão quais eram as dúvidas em relação. Eu gostaria hoje de responder algumas delas. A primeira delas foi porque, como eu falei sobre fobias, algumas pessoas começaram a achar que tem fobia. Mas eu quero voltar a dizer, a fobia é um medo tão exagerado que faz com que você não viva uma vida social plena. Então, até dei o exemplo da cobra, Aquela cobra de plástico que eu até mostrei no vídeo. Uma pessoa que tem a fobia de cobra, ela não pegaria nem uma cobra de plástico. Então, eu contei até que eu já tive que eu já tive medo de cachorro. Não era fobia, porque se eu tivesse fobia de cachorro, eu não pegaria nem um cachorro de pelúcia. Então, a fobia é extremamente exagerada. Então eu vou dar mais um exemplo para ficar mais claro ainda. Imagine que você tem a sua profissão e você vai ter um aumento, de salário e uma promoção no seu emprego, mas que nesta promoção vai exigir de você viajar de avião. Se você se recusar a ter esta promoção por conta da viagem de avião, isso já chega a ser uma fobia, porque você está deixando de ter uma promoção que é algo extremamente útil e muito positivo para a sua carreira por conta de um medo de avião. Uma pessoa que tem um medo extremo de avião, ela chega a ir. Ela toma até às vezes um tranquilizante, mas ela consegue viajar, apesar do medo. Então ela enfrenta o medo. Agora, uma pessoa que tenha realmente a vida profissional parada por conta de não viajar de avião, logicamente que isso já é algo muito exagerado. E aí sim deve procurar a ajuda médica, de um psicólogo, de um psiquiatra. Um outro exemplo também para ficar bem claro. Eu falei o meu exemplo, até eu vou pôr o vídeo para você assistir, que o meu medo de cachorro não me impediu de ir dar aulas, mas eu vou dar um outro exemplo extremo. Eu assisti num documentário uma vez, uma mulher que ela tinha fobia de lugares abertos e simplesmente ela não saía de casa, ela ficava presa dentro da casa dela, não saía para nada. E a filha dela iria se casar numa igreja e queria que a mãe fosse. E a mãe falou: eu não vou ao seu casamento, porque eu tenho medo de estar lá fora. E aí a filha pagou um tratamento médico para ela, num psiquiatra, para que essa mulher pudesse ir até o casamento. E conseguiu, com sucesso, reverter esta fobia. Então, isso respondendo a primeira pergunta que eu tive de algumas pessoas que acharam ter fobias. Então, uma delas falou: eu tenho fobia de água. Eu falei: isso te impede de ir a uma piscina, de ir ao mar, de ir a uma cachoeira? Porque se não impede ela de ir num lugar onde tenha água, não é fobia, é um medo exagerado. Ficou claro? Bom, caso não tenha ficado, deixa ainda nos comentários abaixo que ainda esclareço com certeza. Bem, e hoje eu quero falar de alguns medos que apareceram das pessoas que estão no meu grupo Construa by Shirley Morata. Inclusive, eu gostaria de te convidar para fazer parte, basta pegar o link nas descrições abaixo e é um grupo onde você pode entrar,
participar, é um grupo gratuito, tá bom? E lá você vai poder interagir com as outras pessoas do grupo e colocar suas perguntas também. Ou então coloque aqui abaixo nesse vídeo que eu também respondo as perguntas que caso não, né? As perguntas caso aconteçam, tá bom? E vamos falar de uma das pessoas que falou medo da solidão. Vamos falar de medo da solidão, né? Este medo de ficar sozinho consigo mesmo. Este medo é um medo muito comum. Por mais que você possa achar como medo de ficar sozinho, é o medo de você ter que entrar em contato com você mesmo. E eu confesso para vocês que eu não gostava de ficar sozinha. Muitas vezes eu chegava na minha casa quando estava sozinha, já colocava a TV para falar, o rádio, para ter som, só para eu não poder ter a oportunidade de silenciar. Então, este medo que você deve perceber, será que o medo da solidão que você tem não é o medo de você se olhar, de você poder ficar com você, mergulhando em perguntas e reflexões a respeito de você mesmo? E saiba que toda essa reflexão sobre você, ela é extremamente importante para que você se autodesenvolva. Porque é aí que você vai se conhecer de verdade. Então, o medo da solidão muitas vezes é esse, aquele medo de morrer o ente querido e se ver só. E aí, como é que eu faço? Isso mostra uma certa dependência que o ser humano tem do outro. Mas aí, vale dizer, nós viemos ao mundo sozinhos. A gente contou com a proteção do pai e da mãe, mas a gente vai embora sozinho. A gente não vai levar ninguém conosco. Então, talvez a gente enfrentar este momento de solidão, de solitude, né? Na verdade, eu falei a diferença entre solidão e solitude. Solitude de você se olhar, de você se observar e você entrar em contato com você, seja muito benéfico. Bem, uma outra coisa que comentaram comigo sobre o medo, que aí eu já digo que seria uma fobia. Uma das pessoas do grupo falou que tem medo de dormir com a luz apagada. Primeiro que eu fiz um vídeo falando sobre insônia e sobre a importância de se dormir bem. E a gente só entra em um estado profundo do sono, onde tudo que a gente aprende é absorvido à medida que a gente durma no escuro. Então talvez seja importante você perceber por que esse medo tão grande de dormir com a luz apagada, a ponto de você me dizer que você pode até às vezes recusar um passeio por ter que dormir com a luz apagada. Então talvez seja um momento de você até conversar com uma pessoa e tentar esclarecer. Até eu vou disponibilizar para você que converse comigo, porque como eu sou coach de desenvolvimento pessoal, eu vou poder ver se tem algum medo aí que está camuflado atrás desse seu medo de dormir totalmente no escuro. E se for uma questão de fobia realmente, você pode sim procurar ajuda de um profissional psiquiatra, tá bom? Bom, outro medo que falaram é medo de barata. Bem, aí eu vou falar que toda mulher tem medo de barata, né? Será que toda mulher? Bem, a maioria delas. Mas aí, falando em medos e falando de aversão, que é uma das emoções que a gente está trabalhando, a aversão é diferente do medo. Será que você tem medo daquele bichinho desse tamanho ou você tem nojo? Muitas mulheres confundem medo com nojo, porque vai pegar um chinelo para esmagar a barata, vai ficar aquela coisa nojenta no chão. Então, muitas delas têm nojo. E aí eu vou falar, o nojo realmente, aquela aversão, é uma coisa natural, porque o nojo é que nos afasta daquilo que pode ser prejudicial para a gente. E por que seria prejudicial? Porque um animal morto, em decomposição, pode nos trazer doenças. Então é uma aversão que nos afasta daquilo que pode nos causar algum mal. Então perceba aí, o medo da barata é exatamente, para muita gente, a aversão. Porque quando a gente tem um animal morto na nossa frente, a gente sabe que ele pode nos causar algum dano. Ficou claro? Bem, então já falei, o medo da solidão, o medo de dormir no escuro, o medo de barata e falei a diferença entre fobia e falei a diferença entre medos. Então,
Caso você tenha algum outro medo que eu não tenha comentado, eu gostaria que você colocasse aqui abaixo qual é o seu medo para que eu possa fazer mais um vídeo antes de mudar de emoção, tá? E aqui você vai achar no meu canal do YouTube a playlist com todos esses meus vídeos falando das emoções prósperas. Eu já falei sobre emoções, por que elas são importantes, que elas são gatilhos de ação. Eu já falei também sobre a raiva e agora eu estou no território do medo. Mas ainda falta eu falar sobre tristeza, falar sobre alegria, para que a gente encerre este projeto das emoções prósperas. E é isso. Curta aqui o meu vídeo, dá um joinha. Compartilhe com as pessoas para que mais pessoas possam se beneficiar desse meu conteúdo e inscreva-se no meu canal, porque assim você vai receber todos os vídeos que eu fizer. E não se esqueça, lembre-se de ativar o sininho, porque aí você, toda vez que tiver um vídeo novo, vai tocar o sininho e você vai saber que tem conteúdo. Ah, e uma coisa, é melhor eu falar, né? Eu tenho também vídeos do inglês, que é o Inglês Sem Crenças. Então, se você recebeu o sininho, às vezes pode ser do meu outro projeto, que eu também tenho um projeto, porque eu sou coach de desenvolvimento pessoal e eu estou trabalhando no Inglês Sem Crenças, para que as pessoas se livrem do medo de falar inglês. E se for o seu caso, inclusive tinha uma pessoa que falou que tinha medo de falar inglês e medo de falar em público. Então é bom até seguir o meu canal Inglês Sem Crenças. E é isso, gente. Volto para falar sobre meus projetos de inglês, meu projeto hashtag Construa Emoções Prósperas e você está convidado a seguir o meu canal. É isso. Te aguardo no próximo vídeo. Namastê!